E vamos retomar aí o assunto que foi levantado pelo Rafael Colombo e que nós já tínhamos explorado com o Agostinho Teixeira no Pulo do Gato. Não adianta agora só lamentar as mortes ocorridas. Claro que choveu demais, 300 milímetros, não são muitas cidades que estão preparadas para isso, mas a minimização dos efeitos dessas tragédias é que está sendo posta agora em xeque. E parece, como chamou a atenção o Agostinho, ainda abalado, né, por tudo que está vendo, o jornalista está afeito a situações dramáticas, né, mas ele não deixa de ser um ser humano e ter sentimentos. Ficou a impressão de que poderia ter sido melhor o atendimento desde os primeiros momentos. Eu questiono também, Agostinho Teixeira, o fato de não haver alarme, principalmente nessas regiões de risco, para que as pessoas tomassem providências antes que acontecesse o pior. Mas, infelizmente, só depois da porta arrombada é que se procura colocar a tranca, né? Bom dia aí para você. Pois é, Paulo, bom dia para você, para todos aí, para o nosso ouvinte também. Pois é, o poder público, ele usa como argumento que isso aqui é uma área de invasão, portanto uma área irregular, né, que não deveria existir. Então aí você começa a discutir por que não há instalação elétrica adequada, são feitos gatos, por que o encanamento é todo clandestino no abastecimento de água, porque tudo é irregular, né? Não há cobrança de IPTU, enfim, a rigor, tecnicamente, essa área não existia. Agora ela não existe de verdade, mas essas 60 casas que vieram abaixo, elas não existiam no papel, só que existiam de fato. E todo mundo sabia que existiam de fato. A prefeitura sabia que existia de fato e foi jogando com a sorte. Não é fácil? Não é fácil controlar, não é mesmo. Com a situação crítica do país, falta de moradia, a gente sabe que não é um trabalho fácil. E também não é dessa administração só, mas em algum momento a gente tem que levar isso a sério, porque senão essas histórias vão se repetir. E a gente está vendo aqui o tamanho do drama que a gente está enfrentando, como vocês disseram, podemos chegar e fatalmente chegaremos a esse número de 70 pessoas mortas, o que é uma tragédia mesmo, uma vergonha para todos nós. E uma vergonha que vai mostrando os seus detalhes à medida que o tempo vai passando. Nós falamos aqui, né, Zé Paulo, ontem mesmo, daquele empresário que trouxe, ele espontaneamente saiu lá de Jundiaí para trazer o seu gerador e as suas luminárias para tentar ajudar os homens do Corpo de Bombeiros. Isso pode parecer algo menos importante, tirando o lado nobre do gesto do empresário, mas não. Eu estava registrando agora há pouquinho, Zé Paulo, colegas e ouvintes, que o seu Nilson, que é esse empresário, até hoje ele estava com o seu gerador aqui, apesar do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil dizer que não, que há uma estrutura, que foi tudo planejado e tal. Não parece ser verdade isso, porque até agora, até a última gota de diesel desse caminhão do seu Nilson, o gerador dele estava sendo usado ainda. Não apareceu nenhum outro da Defesa Civil, da Prefeitura, do Governo do Estado. Ele está saindo agora daqui, o caminhão dele está saindo agora daqui, porque ninguém falou com ele, ele gastou R$6.000, não tem como manter o gerador ligado ainda porque acabou o diesel, ninguém se interessou, ele está indo embora. Eu não sei como é que vai ser hoje à noite, porque sem o caminhãozinho do seu Nilson, eu não sei se alguém vai providenciar e aí a gente corre o risco de ter o episódio de novo se repetindo, aquele da primeira noite, em que o trabalho aqui terminou, esticando muito, 7 da noite. E era a primeira noite que era a mais importante, né? Não precisa ser técnico para saber que nas primeiras horas a chance de você recuperar alguém com vida é muito maior do que depois de 48 horas. E foi só na quarta-feira, da quarta para quinta, que o seu Nilson chegou aqui, colocou as suas luzes aqui e aí o Corpo de Bombeiros pôde estender o trabalho durante toda a madrugada. O Corpo de Bombeiros pode dizer que não, pode dizer que foi tudo planejado, que é assim mesmo que tem que ser feito. A gente que não é técnico tem que acreditar, tá certo? Tem que acreditar. Mas que de fato o trabalho no primeiro dia foi muito acanhado, foi aquém do que poderia ser, quanto a isso não há a menor sombra de dúvida. E aí, né, Zé Paulo, quando o governo do estado vem, e aí não tinha outra alternativa, confirma que não há mais chance de sobrevida, houve uma revolta, bom, a tristeza enorme se abateu aqui por essa região do Morro da Barreira, na Enseada, mas uma revolta também, né? Moradores, vizinhos aqui, amigos, parentes, estão revoltados porque acham mesmo, e vai ser aquela coisa que vai ficar para sempre, né?
as pessoas vão carregar isso para sempre, o sentimento de que dava para ter feito um pouco mais e talvez, quem sabe, salvar mais algumas vidas. O trabalho ontem aqui foi pesado, já com as máquinas pesadas, retroescavadeiras, que remexeram toda essa área, está tudo revirado, pedras enormes foram retiradas, que não seriam retiradas na base do baldinho mesmo, né? Não ia ser assim que ia se conseguir remover toda essa massa que se formou aqui, com essa lama agora enrijecida por causa do calor dos últimos dias. Se removeu tudo, abriram valas enormes e agora é provável mesmo que nas próximas horas, com o trabalho que recomeçou dos homens do Corpo de Bombeiros, se consiga recuperar os corpos que ainda estão soterrados. Uma cena muito triste de utensílios domésticos que vão sendo encontrados, roupas, objetos pessoais, brinquedos, enfim, aquela cena que destrói qualquer um. O trabalho, a partir de agora, segundo o Corpo de Bombeiros, vai ser 24 horas. A partir de agora vai ser 24 horas. E os números aqui dessa tragédia ainda são os mesmos: 16 corpos que foram encontrados e 14 que ainda estão soterrados só aqui no Morro da Barreira. Zé Paulo. Eu acrescentaria mais um pouco a respeito do que nós já falamos aqui. Nós temos o CGE aqui em São Paulo, Centro de Gerenciamento de Emergência, que faz um trabalho maravilhoso, que é capaz de prever o que vai acontecer no dia seguinte. Nós não podemos estender isso para todo o estado, para que essas pessoas que moram em áreas de risco sejam avisadas com antecedência, para que possam tomar providência, tirar as coisas mais importantes de sua casa, porque o que nós vemos é que, além de perder as casas, perder as vidas, some tudo, desaparece, como já contou o Agostinho Teixeira, que olhando para o morro não dá a impressão de ter tantas casas como aquelas que acabaram vindo terra abaixo depois dessas fortes chuvas. É preciso, pelo menos, minimizar os efeitos dessas fortes chuvas, já que não há cidade no mundo que resista a uma chuva de 300 milímetros. Agora, o entorno disso pode ser melhorado. Agora sim, a gente vem conversando com autoridades da área de assistência social, enfim, de serviço social aqui do Guarujá, e o que se diz é que, passada essa tragédia toda, assim que os jornalistas saírem daqui, assim que outros assuntos ganharem mais espaço, fatalmente, é o que se diz, porque isso é histórico aqui no Guarujá, e não só no Guarujá, fatalmente essa área aqui e outras que foram atingidas por essa chuva, aos poucos vão sendo reocupadas. Reocupadas porque há mesmo uma dificuldade social, isso é fato, e porque o poder público, em algumas medidas, é muito incompetente, e também o que se fala muito aqui é que ano eleitoral é difícil, né? Ano eleitoral, eleição municipal, vai ser difícil político tentar evitar alguma ocupação. É trágico falar isso, mas às vezes o interesse político, muitas vezes o interesse político suplanta qualquer outra preocupação. Zé Paulo. Isso aí também recomenda, faz lembrar que é uma coisa que precisa ser criminalizada neste país, né? Há muitos oportunistas que, por razões econômicas ou razões político-partidárias, ideológicas, promovem invasões sem controle em áreas degradadas, que se degradam muito rapidamente, né? Em costas, etc. Tudo isso para ver se consegue ali arrumar uns votos ou grana, porque muita gente faz isso a título de grilagem mesmo, para cobrar dessas pessoas, famílias pobres que ficam pagando eternamente ali prestações pela ocupação daquela área. E no Brasil, embora grilagem seja crime, e como no Brasil crime nenhum de fato punido na extensão do dano que causa, esse daí então praticamente não há punição importante para quem se aproveita da boa-fé das pessoas e até da pobreza para explorar, sabe, centenas, às vezes milhares de pessoas num único empreendimento, digamos assim, oportunista, que acaba resultando em tragédia. É isso, a gente conversou aqui com algumas pessoas, Cláudio, e tinha um cidadão aqui, um pedacinho de terra pequenininho, porque aqui se calcula que essa área que foi devastada equivale a 4 campos de futebol, para a gente visualizar.
Havia aparentemente algo em torno de 50, 60 casas, então eram casas pequenas, lógico, simples, de madeira e tal. E o terreno custava aqui R$ 15.000. R$ 15.000 o preço do terreno. O cidadão que perdeu a casa estava pagando ainda. Faltava pagar R$ 3.000, né, para o cidadão que tomou posse aqui, que se dizia proprietário. Não é proprietário porque essa terra nem pode ser ocupada dessa forma. É uma reserva, não pode ser ocupada, é uma área de risco, enfim. Mas tomou posse e começou a revender. Cobrava R$ 15.000 por um pedacinho de chão que agora virou isso aqui. Que loucura. O Lucas Josino está no Guarujá também, né, Lucas? Exatamente, Pedro. Muito bom dia a você mais uma vez. Bom dia a todos. Nós falamos ao vivo do abrigo aqui do Guarujá, Escola Dirce Valério. São 107 famílias que passaram a noite aqui. Antes de ontem eram 94, então esse número subiu, 107 famílias. São 107 histórias diferentes, muita gente que saiu dos morros porque morava em situação de risco. Uma dessas pessoas é a dona Maria Lucimara, de 39 anos, está aqui ao meu lado. Está com as 3 filhas pequenas, 3 filhas lindas mesmo. Ela morava no Morro da Barreira e teve de sair porque estava em situação de risco também depois dessas fortes chuvas. Dona Maria, muito bom dia. Quanto tempo a senhora morava no Morro da Barreira? Mais ou menos 8 anos. A senhora já tinha visto uma chuva desse tamanho? Não, desde quando eu cheguei aqui, lá na Barreira, eu nunca tinha visto uma tragédia desse tamanho. Alguém pediu a senhora sair de lá? A Defesa Civil. Agora, depois do acontecido. Antes da tragédia, alguém da Defesa Civil já tinha comunicado à senhora que morava em um lugar de risco? Já tinha pedido para a senhora deixar a sua casa? Não. Eles nunca falaram assim para ninguém deixar a casa, não. Nenhuma vez? Nenhuma. A senhora chegou aqui no abrigo quando? Cheguei ontem às 5 da tarde. Como a senhora está sendo atendida? Aqui eles estão acolhendo todo mundo muito bem. Suas filhas estão dormindo junto com a senhora? Sim. As 3 na mesma cama? Todos na mesma cama. E são 2 camas, separaram 2 camas, né, para poder caber nós 4 juntas. Vocês passaram por atendimento médico, psicológico? Sim. Dona Maria, e a partir de agora, como é que vai ser? A gente está esperando ver o que vai acontecer, né? Porque ninguém sabe para onde vão encaminhar tanta gente assim, que perdeu tudo, porque eu até agora não perdi, quer dizer, praticamente perdi, né? Porque eu não posso subir até lá, está interditado, a gente não pode nem ir até em casa tirar nada. Então a gente está esperando ver o que eles vão fazer com todo mundo, né? Mas a senhora tem esperança de voltar para sua casa? Acho que não, esperança nenhuma, nem que a gente possa ir, a gente vai ficar com medo, né? Que pode acontecer de novo. Pensa em ir para casa de algum parente, algum outro lugar? Não tem como. Não tenho parente aqui perto. Tá difícil. Tá, difícil. Difícil para mim, imagine para quem perdeu os parentes, né? Das mortes, a senhora conhecia alguém? Conhecia quase todo mundo. Quase todo mundo. O que a senhora ouviu naquela noite de segunda-feira? Bom, é que quando aconteceu já era muito tarde, já era quase 5 horas da manhã, quando passaram todo mundo pedindo pra gente sair. Então eu estava dormindo, só deu para escutar um barulho de gritaria, eu pensei que era briga, mas era o pessoal pedindo socorro. Só pra gente finalizar, o que a senhora pegou de casa antes de sair? Só documento e minhas filhas. E agora, doação? Agora só a gente está dependendo de doação. Boa sorte pra senhora. Obrigada. Veja, Aí a Lucas, história de mais uma pessoa, Zé Paulo. Então, veja como é que ela reage. Apesar de tudo que ela está passando, ela ainda se preocupou com aqueles que perderam parentes. Ser humano surpreende mesmo. Veja só que visão que tem essa senhora. Uma senhora simples, que perdeu como todos aí, né, mas teve a sorte de pelo menos manter as suas filhas junto com ela. A família dela está intacta, mas ela se preocupa com os outros. Isso é muito bonito de ouvir, viu, Lucas? Sim, Zé Paulo, muito bonito mesmo. As 3 filhas estão coladas dela aqui, estão brincando. 3 filhas pequenas, 3, 4 e 8 anos, muito novas mesmo. Eu destaco também para os voluntários. Eu vejo aqui à minha frente muitas pessoas que ainda não saíram de suas casas, mas que vêm para cá ajudar. Então,
Tem um rapaz aqui, o Ramos, que está na minha frente também, ele está cortando o cabelo. Pessoal que veio para cá, que saiu de casa, então ele é um voluntário. Algumas outras pessoas que ajudam a dobrar roupa, ajudam a pegar os alimentos, a separar, dividir tudo certinho. É muita ajuda. Aqui no abrigo a gente tem que registrar isso, muita gente ajudando mesmo, ajudando de coração, de forma voluntária, Zé Paulo. A gente viu os voluntários lá também, né, Zé Paulo, no morro, né? Temos que destacar isso aqui, aliás, essa é uma marca de mais essa tragédia do Brasil e nas tragédias brasileiras a gente costuma ver muito da solidariedade do povo, né? A falta, claro, total de perspectiva das autoridades para se evitar situações como essa, a crítica que a gente faz, essa história do gerador aí que o Agostinho trouxe ao longo do dia ontem todo aqui na Rádio Bandeirantes, não dá para entender mesmo por que não providenciaram por R$6.000, né? O governo do estado de São Paulo, o governo federal, os municípios lá da Baixada não tem R$6.000 para botar um gerador lá, precisa um empresário de Jundiaí trazer o equipamento, é algo que fica a ser respondido ainda. A ocupação irregular, como destacou o Cláudio Humberto aqui, que é presente, os aproveitadores que tomam grana, né, dessa população humilde, como a dona Maria aí que conversou com o Lucas Josino, mas o mais importante é mesmo destacar a solidariedade das pessoas. Isso acho que conforta de alguma forma toda essa tragédia que a gente está vivendo. Os números vão subir ainda, nós teremos um número muito grande de mortos nessa tragédia na Baixada Santista, mas desde o primeiro momento a gente viu as pessoas lá com o baldinho ajudando os bombeiros, ajudando a Defesa Civil no trabalho de formiguinha, tirando a terra com a mão, né, para tentar encontrar ainda algum sobrevivente. E agora esse relato aí do Lucas, né, de emocionante mesmo, da gente acompanhar o que as pessoas têm a dizer, essas vítimas dessa grande tragédia aí da Baixada Santista.